A ideia é realmente a gente começar esse movimento aqui de empoderamento de mulheres, de ascensão de mulheres e começar também a trabalhar algo que eu trabalhei durante 20 anos diretamente. Na verdade, quando eu abri o meu canal no YouTube, foi por conta disso. Foi por conta de minha vontade de comunicar sobre questões que me faziam brilhar o coração, brilhar os olhos, sobre minhas habilidades. Eu queria mostrar minhas habilidades para o mundo. E durante muito tempo eu conversei com muita gente, né? Muitas seguidoras, colegas, pessoas do meu convívio. E eu sempre falava assim, por que vocês não produzem conteúdo para a internet? Por que vocês não mostram as suas habilidades para o mundo? E muitas dessas pessoas me falavam que tinham vergonha de falar, porque sempre achou que não tinha essa habilidade de comunicar-se, essa habilidade da comunicação. E a ideia desse perfil é eu resgatar essa minha veia profissional, esse meu... Eu não falo de dom, porque dom é algo que você nasce com ele. Eu falo de virtude, porque virtude é algo que você constrói. Então, eu tenho essa virtude, que é a virtude de me comunicar. Eu gosto, sempre gostei. Mas eu também passei por fases de muita vergonha de me comunicar. Eu passei por uma fase que eu não sabia como iniciar esse processo de comunicação. E eu fui procurar na internet, quando eu estava pensando em fazer essa live, a definição de vergonha. Altezas, vocês já foram ler a definição de vergonha no dicionário? Porque, eu fui ler e eu nunca tinha parado para ver isso. Eu vou ler aqui para vocês porque pode ajudar vocês a imaginar, a realmente pensar o quanto vocês estão sendo meio bobas, né? Estão se deixando se fazer de besta por conta disso. Vergonha. Ato de fechatório, que humilha, desonra, humilhação. Sentimento penoso que resulta desse ato, por se ter cometido alguma falta ou pelo temor da desonra. Ato indecoroso. Gente, olha a noção disso. Ato indecoroso que provoca indignação. Insegurança efetivada pelo medo do julgamento alheio. Decoro, dor causada pelo sentimento de inferioridade. Rubor das faces, causado por acanhamento e timidez. Veja bem, quando a gente raciocina sobre o que é ter vergonha, quando a gente faz uma reflexão sobre o significado disso, a gente começa a ter vergonha de ter vergonha. Porque você tem vergonha daquilo que lhe desonra. Você deveria ter vergonha daquilo que subtrai a sua ética. Você deveria ter vergonha daquilo que humilha. E não vergonha de se comunicar para transbordar uma habilidade importante. Quem sabe transformar o mundo à sua volta. Vergonha de se comunicar está muito enraizado no fato de você simplesmente não treinar para isso. E tudo na vida é treino. Se a gente for realmente imaginar para os nossos filhos, a maioria das mulheres que me acompanha é formada por mães. Se a gente for pensar nos nossos filhos e se a gente for aprender com eles, principalmente nos primeiros anos, ali nos 3 até os 7 anos, eu acredito, meu filho tem 3 anos, mas eu acredito que até os 7 anos eles são quase que completamente, despidos de vergonha. Eles são espontâneos. Outro dia eu estava no parque com o Gael, e isso aconteceu várias vezes, mas eu vou trazer esse especificamente da semana passada. Eu estava no parque com o Gael, com outras crianças, num ambiente normal, com outras mães, e Gael desceu do tobogã, né, do escorregador, que a gente chama no Brasil, e ele falou, mami, quero ir lá ser caca, quero fazer cocô. Isso na frente de todo mundo. E eu ruborizei na hora, fiquei morrendo de vergonha. Mas depois eu pensei, meu Deus do céu, olha que linha tênue nós mães temos que ter. Porque ao mesmo tempo que nós precisamos educar nossos filhos para que eles tenham ética, para que eles entendam que eles precisam ter limites, sim, a gente também não pode fazer algo de tal forma
que vai tirar dele a vontade, o desejo, a falta de vergonha de se comunicar, né? Porque quando a gente educa nossos filhos, é uma linha muito tênue para tirar completamente, que tira completamente a espontaneidade deles. E às vezes eles se tornam adultos com muitas restrições. Eles se tornam adultos com medo de falar, de se expressar, de se comunicar. E se tem algo que realmente é um grande empecilho para o sucesso em qualquer coisa que você faça na vida, um grande obstáculo para o sucesso em qualquer coisa que você faça na vida, seja sucesso em relacionamento, sucesso profissional, sucesso em qualquer coisa, em qualquer círculo que vocês tenha, é a timidez. Quando a gente tem vergonha, a gente também pode falar de timidez. Então, mães, que a maioria que me acompanha aqui é mãe, cuidado quando vocês forem educar o filho de vocês. E aí eu falo isso pra mim mesma, cuidado comigo quando eu educo meu filho, para que eu não seja tão impostora, né? Que eu não impunha tanto limites ao ponto de ele desenvolver uma timidez, uma vergonha e um medo de se expressar para o mundo. Isso é muito importante que a gente entenda e que a gente também leve para a nossa vida. Nós temos em casa um serzinho que nos faz e que nos pode fazer recordar de que nós precisamos efetivamente nos expor mais. Porque a gente tem que lembrar que a vergonha é irmã da timidez. E a timidez é um grande obstáculo para que a gente cresça, para que a gente transborde, para que a gente, rainhas, se expanda. Quando eu era adolescente, eu tinha muita dificuldade de me comunicar. Eu era extremamente tímida. Eu era extremamente envergonhada. Eu sempre conto essa história e mostro para vocês aqui o resultado físico da minha vergonha. Vocês percebem que eu tenho uma disfunção aqui na cervical? Não sei se vocês conseguem ver essa disfunção minha aqui na cervical. Vocês sabem por que eu tenho essa disfunção aqui na cervical? Simplesmente porque eu só andava grande parte da minha infância e uma parte significativa da minha adolescência. Quando meu corpo estava se formando, quando meus ossos estavam se formando, eu simplesmente andava de cabeça baixa. E o meu corpo entendeu que aquele movimento era um movimento que ele deveria respeitar. Então eu sou meio corcunda aqui. E aí chegou um momento, exatamente nos 13 anos mais ou menos, que eu entendi que eu precisava avançar com relação a isso. Que eu precisava superar a minha timidez, superar a minha vergonha. Porque do contrário, eu não conseguiria evoluir. Eu tinha muita vontade de evoluir. Em outro momento eu conto um pouco mais dessa história, por que eu queria tanto evoluir. Mas minha sobrinha está aqui online, ela pode falar, ela já vai entender porque a gente precisou muito evoluir diante de onde a gente veio. A gente precisava sair daquele lugar. E eu entendi que eu só conseguiria sair daquele lugar se eu superasse a minha vergonha. Então, com 13 anos, sabe o que é que eu fui fazer? Teatro. Eu me inscrevi no grupo de teatro da escola. Desse grupo de teatro, eu fui para uma companhia de teatro, que na verdade fazia parte de uma ONG. E ali, gente, eu explodi realmente com relação à minha comunicação. E um dos exercícios mais importantes que eu aprendi fazendo teatro foi uma dinâmica que eles faziam. E essa dinâmica que eles faziam era exatamente uma reflexão sobre quem sou eu. Era exatamente essa pergunta que eu tinha que refletir e pensar e depois colocar no caderno, registrar quem sou eu. Eu tinha 14 anos. Por que eu falo sempre aqui, principalmente nesse perfil, que a fórmula é você? Porque está tudo dentro. Você vai conseguir superar a sua vergonha de se comunicar para o mundo, e eu gostaria que vocês entendessem isso de todo o seu coração. Se comunicar para o mundo
de forma intencional significa contribuir para um mundo melhor. Por isso a importância de eu trazer esse tema para esse perfil. Eu entendi que a comunicação ela é tão poderosa, que com 16 anos eu decidi que eu iria estudar ciências da comunicação. Minha primeira formação, para quem não sabe, é em jornalismo. Você estuda comunicação social e eu me habilitei em jornalismo. Porque eu senti o poder que a comunicação tinha para transformar a minha vida e transformar a vida das pessoas que estavam ao meu redor. Eu trabalhei como jornalista durante muitos anos, 15 anos. E provoquei muitas mudanças no mundo. Mudanças que me fizeram ganhar prêmios internacionais. Prêmios com a Unicef, prêmios com o Instituto Ethos. Fui referência no Instituto Ford. Fui trabalhar em grandes empresas, trabalhei nas maiores petroquímicas do mundo. Chama Braskem, quem é brasileiro pode conhecer a Braskem. Trabalhei lá. E vocês sabem o que me destacou na seleção? A única mulher preta, 50 pessoas na seleção. A única preta e mulher, a habilidade de me comunicar. Porque meu inglês era horrível. Eu tinha 19 anos. O que me destacou foi a minha habilidade de comunicação. Entende a importância de vocês se comunicarem para sobreviver, se comunicarem para viver, se comunicarem para se relacionar com os pares, seus pares, seu marido, sua esposa, enfim. A comunicação é extremamente importante para que você consiga ser ouvido. E não é qualquer comunicação. Por quê? Uma das coisas que nós aprendemos, altezas, na vida e na academia, na universidade, é que mais importante do que o que você fala é como você fala. Então, quando eu falo de comunicação intencional, eu estou falando de como você vai falar. E quando eu estou destacando isso, a fala não é da fala só oral. A comunicação oral, a fala, a palavra, ela só representa 7% da comunicação. 7%. As outras coisas estão relacionadas à sua comunicação corporal. A sua comunicação corporal e a sua comunicação, que não é uma comunicação não verbal, que a gente um dia vai falar sobre isso aqui. Certo? Então, o poder que a comunicação tem é muito importante para que você revolucione não só a sua vida pessoal, como a sua vida social. É por isso que na universidade a gente aprende comunicação social. É muito importante que você se comunique com você, que se chama comunicação intrapessoal. Mas é muito importante também que você aprenda a comunicação interpessoal. A gente vai, durante algum tempo, falar sobre isso. Tati, mas eu não consigo, eu não tenho dom da comunicação. Eu não tenho dom da comunicação, gente. Comunicação é virtude. E virtude a gente aprende com treino, como tudo na vida. Olha só, a Tati, treinadora, também falando aqui. Comunicação não é dom, é treinamento. Se você não treina, você não aprende, você não desenvolve essa virtude. Comunicação não é dom, é virtude. E toda virtude a gente desenvolve. Toda e qualquer virtude é desenvolvida. Comunicação, mais uma vez, pega esse foguete, olha, Alteza, pega esse foguete. Comunicação não é dom. As pessoas não nascem com o dom da comunicação. Pode acontecer? Pode a pessoa nascer. Mas ela não é a regra, ela é a exceção. Comunicação não é dom, comunicação é virtude. E virtude a gente constrói. Então não precisa ter vergonha, pagar mico. Eu vou falar no stories, eu vou falar sobre alguma habilidade minha, eu quero ajudar as pessoas, eu não vou abrir meu canal no YouTube porque eu tenho vergonha. Todas as vezes que você adia transbordar para o mundo, você se anula um pouco. Porque se você tem uma habilidade que precisa ser comunicada para o mundo, comunique-a. Comunique-a.
Principalmente se essa habilidade tiver o poder de transformar a vida das pessoas. Gente, eu produzi exclusivamente para o YouTube durante 5 anos. Eu tive 2 canais no YouTube. Um eu cheguei a 180 mil seguidores e eu tive que deixar esse canal e abrir um outro que hoje está com 120 mil seguidores. E durante 5 anos eu só quis transbordar. Eu só quis me comunicar. Hoje eu monetizo, né? Hoje eu tenho a Conecte, tenho outras coisas que, enfim, eu não falo aqui publicamente, mas eu monetizo o meu trabalho no YouTube e tudo começou simplesmente porque eu precisava me comunicar. A vergonha é normal, você vai ter vergonha, principalmente quando você ainda não se expôs. Você vai se expor a primeira vez, você vai se expor a segunda vez, a terceira vez, na quinta vez é como andar de bicicleta. Na primeira vez você vai cair, na segunda vez você vai cair também, na terceira vez provavelmente você vai cair. Talvez na 10ª vez você vá realmente aprender a andar de bicicleta, pelo menos comigo assim. E eu não aprendi a andar de bicicleta sozinha, eu aprendi com a ajuda do meu irmão, Pedro Carlos. Foi ele que me ajudou a andar de bicicleta, mas antes, mesmo com a ajuda dele, eu caí várias vezes. E na comunicação é a mesmíssima coisa. Você vai cair algumas vezes. E lembre-se, quando você não se comunica, você está privando o mundo do seu melhor. E não faça isso. É egoísmo. O mundo precisa de pessoas e habilidades que com certeza você tem alguma. Eu quero que vocês pensem comigo assim, qual é a habilidade que eu posso comunicar ao mundo, posso transformar, ajudar pelo menos uma pessoa. Quando você comunica uma habilidade sua que você pode transformar pelo menos a vida de uma pessoa, você já fez muito. Tati, eu gosto muito de corte e costura. Por que você não comunica isso? E não ensina isso às pessoas de alguma forma? Quem sabe isso pode virar até uma renda extra para você. Ah, Tati, eu gosto muito de cozinhar. Compartilha a sua receita. Ah, Tati, eu estudei psicologia, mas eu não sou praticante da área e tal, mas eu entendo muitos conceitos e tal, eu posso compartilhar. Compartilha isso. Ah, Tati, eu fiz um curso livre, que um curso livre falava sobre a organização da casa. E de repente, compartilha isso, comunica isso para as pessoas. Por que você não comunica? Você não comunica por 2 motivos. Eu posso te garantir. Um é egoísmo, e desculpa se eu estou sendo dura, mas se você tem algo bom para dar para alguém... Ah, mas eu não quero me comunicar na internet. Você está comunicando dentro da sua casa? Com seus familiares, com as pessoas que você ama? Então, ou você não comunica por egoísmo ou por vergonha. Em todas as 2 situações, elas precisam ser superadas, Alteza. Em todas as 2 situações, elas precisam ser superadas. E aí eu quero que vocês, por favor, pense sobre isso. Se você tem algo bom para você comunicar, se você tem algo bom, uma habilidade sua, pense, todas nós temos habilidades. Se você tem uma habilidade que você pode comunicar, comunica. Olhe no seu dia a dia, o que é que as pessoas mais elogiam de você? Quando uma amiga sua manda uma mensagem para você, o que é que ela pede? O que é que mais ela te requisita? Olha... De repente é uma habilidade aí que você ainda não descobriu. No que é que você é mais elogiada? Vai fazendo aos pouquinhos. Vai escrevendo sobre isso. Se você não consegue escrever, faz um storyzinho falando sobre isso. Aos pouquinhos. Faz um story só pra você. Grava vídeo só pra você, não precisa postar. Quando eu iniciei no meu YouTube, eu gravei 30 vídeos e não publiquei. Deixei lá no YouTube. No dia que tivemos coragem, nós publicamos. Faz só pra você então, por enquanto, pra ensaiar. Mas não se deixe passar, não deixe passar a oportunidade de se comunicar com o mundo. Certo? Supere essa vergonha. Então, a lição que eu vou deixar pra vocês hoje é que você precisa aprender a nadar. E para aprender a nadar, você precisa treinar. Eu, por exemplo, até hoje não sei nadar. Mas eu sei que se eu colocar na minha cabeça que eu vou treinar e aprender a nadar, eu vou aprender a nadar. Tenha isso como prioridade. No momento não é prioridade para mim. É uma coisa que eu quero muito, muito, mas a gente não pode ter tudo.
Então coloque na sua vida, eu preciso transbordar para o mundo. Eu posso me comunicar melhor, eu posso comunicar-me de forma intencional. Então faça isso. Faça isso. Tenha a sua parcela de contribuição para o mundo. Se comunicando. Não só comunicando com a palavra, com fotografia, com uma legenda bonita no seu Instagram, com a habilidade que você possa deixar ali algum tipo de ensinar alguma coisa a alguém, mesmo que seja mínima, que pode ser mínima para você, mas pode ser grandioso para quem precisa. E eu quero deixar esse exercício para você. Faça esse exercício de descobrir suas habilidades. É um exercício ótimo, inclusive, para se dar valor. Para se dar valor. Valorize quem você é. E se você não sabe ainda quem você é, isso é uma das pautas que eu quero trazer aqui para vocês, falar sobre identidade. Porque a fórmula é você. Quando você descobre quem você é, ninguém mais te faz de besta. Quando você descobre o seu potencial, ninguém mais passa a perna em você. E quando você se impõe através da sua comunicação para o mundo, você cria autoridade, as pessoas vão te respeitar mais. Eu sei que tem muitas mulheres que têm potenciais, inclusive, para se transformarem em empreendedoras. E não fazem porque tem medo. Como é que eu vou vender? Como é que eu vou comunicar? Venda nada mais é do que comunicação. Comunicação transformou a minha vida. Comunicação me fez começar e recomeçar. Comunicação me fez abrir uma empresa, mesmo eu morando no exterior. Uma empresa que hoje tem um faturamento, que ajuda minha família no Brasil, que eu consigo realmente projetar viagens e fazer coisas que me ajudam e que são importantes para mim. Eu não sei o que é importante para você, tá bom? O que é importante para mim não é necessariamente, não precisa ser necessariamente importante para você. Mas uma coisa eu posso te falar. Se você tem algo para ensinar para as pessoas, comunique isso. Comunique. E não precisa ser de forma sutil. Se você quiser que seja de forma sutil, ótimo. Mas, se você quiser meter o pé na porta, Alteza, mete o pé na porta. Tá? Primeira live. Nossa, com um perfil de 200 e tantas pessoas, eu vi que passaram aqui algumas pessoas importantes e pessoas que me acompanham, eu sei que me acompanham, que torcem por mim, e eu agradeço. E amanhã a gente volta com outro tema, assim, porque eu quero fazer sempre essas lives, esse bate-papo. Hoje demorou um pouquinho mais, mas a ideia é fazer no máximo em 20 minutos esse bate-papo. E eu espero que eu possa realmente contribuir com esse transbordo que eu sei que você tem dentro de você. Tá? Um beijo e continue aqui. Amanhã eu vou pedir para que vocês compartilhem, tá? Mais essas lives que eu acho que pode tocar aí no coração de uma mulher, de uma empreendedora, de uma mãe. A gente falou hoje sobre criação de filho, né? Então amanhã a gente pode continuar esse bate-papo. Então eu espero vocês aqui amanhã, 12h31, horário de Brasília, e 16h31, horário aqui de Madrid. Um beijo. Obrigada, gente, e até amanhã. Tchau, tchau.